1 capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. A gente está falando do homem e da mulher espiritual. Vamos ter um tempo de aprendizado com esse verdadeiro ser que é você, que sou eu, recriado por Cristo Jesus. Então a gente precisa aprender algumas coisas. E a gente começou falando semana passada que uma das coisas mais importantes para que a gente seja uma igreja vitoriosa, uma igreja que flui, que as bênçãos de Deus venham de uma forma instantânea, quase que sobre a sua vida, é necessário você exercitar o falar em línguas. E eu convidei você a fazer isso durante a semana. Espero que você tenha feito isso. Espero que você tenha se dedicado, enquanto você estava lá, mulher, lavando a sua casa, limpando lá a sua cozinha, trabalhando lá nos seus afazeres. Você, homem, que estava lá no BRT, ou no ônibus, ou na sua bike, que você tenha tirado alguns instantes. E eu não sei se você percebeu, você viu como, eu tenho certeza que você fez isso, porque a evidência foi patente, está sendo patente nesse encontro. Você percebeu como você fluiu no louvor? Você percebeu isso? Não foi porque o Pete estava conduzindo você e falando para você assim, adore a Deus, não. Mas o louvor, ele estava fluindo de uma forma assim, extraordinária. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza, pessoas foram curadas neste momento do louvor. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo pela internet receberam vida, receberam unção. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto. O pessoal da projeção vai projetar para a gente não precisar ficar lendo cada um a sua versão. E a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 em diante. 12, 13, 14, 15 e 16. Obrigado. Desculpa, por favor. 12. Vamos lá? Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Espírito Santo, nós temos essa certeza, que nós temos a mente de Cristo, que nós somos este homem e essa mulher espiritual. Embora esse ambiente, ele vai estar sempre aberto para receber os naturais, os carnais, nós estamos caminhando e buscamos sim, Senhor, essa intimidade com o ser espiritual, porque Ele é o verdadeiro Ele é o verdadeiro ser que vai governar e vai dirigir a minha vida e a vida de todo esse povo. Portanto, Espírito Santo, Tu tens total liberdade nesse ambiente. Tu tens total liberdade na minha vida. Nós estamos nesse processo, sendo dia após dia aperfeiçoado por Ti.
E nós te louvamos por isso, porque tu tens tido uma paciência, tu tens sido longânimo, tu tens sido bondoso, benigno, tu tens nos entendido a cada dia. Aliás, como tu tens sempre sido bom. Tu és um Deus que o desejo do Senhor sempre foi estar perto de nós. Sempre. Na antiga aliança a gente via isso em todas as circunstâncias de vida dos seres humanos que estão relatados ali. Na nova aliança não é diferente. Tu enviaste Jesus para que através dele nós pudéssemos ter o teu próprio Espírito habitando dentro de nós. Espírito Santo, obrigado. Você é o próprio Deus que habita e nos ajuda a sermos mais parecidos, a termos uma mente mais igual ao nosso irmão mais velho. Tu tens nos conduzido a toda a verdade. E portanto, nós assim te oramos, te agradecendo por todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Você pode dizer uma frase comigo? Diga comigo: eu sou espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Mais uma vez. Eu sou espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Desde que o homem se afastou de Deus, o gênero humano, o inferno tem invertido essa sequência na sua e na minha vida, tentando de todas as formas dizer para você que você é um ser finito, dizer para você e para mim que a gente depois dessa vida não tem mais nenhum sentido, não tem vida após a eternidade, quando na verdade o próprio Deus, quando te criou, quando me criou, Ele criou você e deu em você um sopro chamado Zoe, que é o espírito de vida, que é o espírito dele. E desde o dia que Ele criou o ser humano, o desejo de Deus sempre foi estar perto de você, sempre foi te ajudar, dando direção, dando sabedoria, dando graça, dando estratégias para você. E é importante a gente andar e viver sendo guiado pelo próprio Espírito, não apenas mais o meu espírito, mas o Espírito de Deus que deseja. E se você ainda não se rendeu a Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que você faz isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, vem e faz em você morada, casa, habitação. E a partir do momento que você recebe-o como Senhor e Salvador, a Bíblia declara que você não anda mais sozinho. Você é dirigido, você é guiado, você é conduzido a toda a verdade por esse Deus que tem o prazer de ver você feliz. E semana passada, a pessoa falando alguma coisa, e a gente vai dar continuidade, mas eu quero lembrar a você que esse ser espiritual é um indivíduo que se orienta pelo Espírito de Deus. Ou seja, tudo que diz respeito à sua vida, tudo que fala a respeito da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios, do seu futuro, esse homem e essa mulher, ele entende que ele precisa ter o Espírito de Deus o conduzindo, o orientando. Esse homem e essa mulher, ele tem uma recomendação e ele é orientado pela palavra de Deus a seguir num processo, numa caminhada. Por isso que semana passada a gente disse para você, não cobrar ninguém que está perto de você, não se cobrar além, não exigir de você, mas dar um passo de cada vez, se rendendo dia após dia ao Espírito Santo e sendo guiado por Ele.
homem natural, a gente aprendeu lá no início, quando a gente começou falando sobre essa série, ele segue os seus instintos naturais, a sua própria vontade, o seu sentimento, os seus achismos, aquilo que ele acha, aquilo que ele aprendeu com a família, aquilo que ele entende que é a verdade. Mas o que é guiado pelo Espírito Santo, ele faz o oposto. Ele é dirigido e ele é guiado pela palavra de Deus, que o conduz a toda a verdade, que o orienta a toda a verdade. E essa mesma palavra vai fazendo você se ajustar a um padrão que vem do próprio Deus, quando criou você, que deseja que você e eu, a cada dia, cheguemos a essa estatura, a esse modelo. E, portanto, o homem espiritual, ele vai estar sempre subjugando o natural, o carnal, as revelações e a direção do Espírito Santo. Ele vai estar sempre sendo conduzido e declarando as verdades conduzidas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita dentro dele. O homem espiritual é aquele que tem o controle, ele entrega o controle, ele se rende, deixa que o Espírito Santo o conduza em toda a sua vida, em todas as suas atitudes, em todos os seus serviços diários, a exaltar o nome do Senhor, a dar a glória, a honra e a adoração, através do meu serviço, através da minha profissão, através de um bom dia, através de uma atitude que eu tenho, que eu com o meu semelhante. O homem espiritual, a mulher espiritual, é aquele que mortificou, através da obra redentora de Jesus, toda a carnalidade, da ação do inferno. E quando porventura ela aparece nos meus sentimentos, quando ela aparece tentando me conduzir pela alma, eu rapidamente submeto a minha alma ao padrão do reino de Deus, ao padrão da verdade absoluta que vem de Cristo e através do seu Espírito. As qualidades desse homem são reais, e você está vendo essas qualidades todos os dias na sua vida, na minha vida. A gente não teme mais o futuro. Aliás, esse é um dos grandes temores da humanidade, não é verdade? As pessoas estão inquietas, as pessoas estão preocupadas com a economia, com os projetos que estão sendo estabelecidos pelo sistema do mundo. As pessoas estão preocupadas com governos, com os climas e com tantas coisas humanas. O homem e a mulher espiritual, ele não tem mais essa preocupação com o seu futuro, porque ele sabe que o seu futuro é líquido e certo. O seu e o meu futuro está nas mãos de Deus. Você pode dizer isso bem tranquilo: meu futuro está nas mãos de Deus. Portanto, não ficarei ansioso, porque eu já sei que o meu futuro é maravilhoso. Você pode dar um aplauso nisso? Você já sabe que quando as coisas ficarem cada vez mais complicadas, você estará reinando com o teu Senhor. Você já sabe aquilo que ele declara em Apocalipse 21, que você vai reinar nesse novo céu, nessa nova terra, que você vai estar eternamente com ele, com o corpo que ele já te deu, que é semelhante a esse aí que você está vendo todos os dias no espelho. Mas a Bíblia diz que é um corpo que você não vai mais ter nenhuma incorruptibilidade.
nenhuma doença mais estará sobre esse corpo, nenhuma mais preocupação, será semelhante ao corpo do seu irmão mais velho, de Jesus Cristo. Você pode dizer: graças a Deus pelo meu novo corpo, corpo dado pelo meu irmão, quando conquistou tudo na cruz, por amor a mim. A gente gosta de paz, porque se a gente não está ansioso, a gente tem paz. E não é uma paz apenas porque as coisas estão bem ou mal, não. A gente sabe que essa paz, ela está no nosso interior, porque Ele próprio habita em nós, e Ele declara: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Então, a gente não está sujeito a nenhuma inquietação, a gente não age de acordo com as notícias que às vezes a gente escuta, que aliás, todas elas só falam de caos. Você já parou para pensar e ver isso? São só notícias de caos, são só notícias estressantes para te trazer inquietude, para trazer preocupação, para trazer estresse. Mas aquele que tem Jesus, ele já sabe da boa notícia, que a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família está nas mãos de Deus. E se Ele é o alfa, o início, se Ele é o ômega, o final, se Ele é o princípio, se Ele é o fim, a Bíblia diz que todos os pensamentos que Ele tem a teu respeito são excelentes. Mas eu não estou vivendo isso ainda, querido. Eu tenho dito para você uma coisa, e é verdade. Quer ver? Quantos aqui brincaram de quebra-cabeça na infância? Ou brincam ainda? Poucas pessoas, né? Mas todo mundo sabe o que é a brincadeira de montar um quebra-cabeça, amém? Então beleza. Tem gente que compra o quebra-cabeça fácil. O fácil é mole de montar, né? Você monta tipo, quando o filho é pequenininho, a gente compra aquele bem mais fácil. Então 12 pecinhas, fica fácil, né? Se montar um relógio, em 1 segundo você lá ajuda o seu filho, montou. Agora, na medida que você vai intensificando o quebra-cabeça, existe o intermediário e o avançado, né? E o avançado, você já reparou uma coisa? Quando você está montando, às vezes, um tabuleiro, vamos botar 2 mesas dessa aqui, né? E aí talvez uma imagem muito grande. E aí você olha o quebra-cabeça, que você pega assim e fala: uau, não pode perder uma pecinha dessa, né? Porque todas aquelas pecinhas estão conectadas. Mas no quebra-cabeça, quando a gente vai montando, quase sempre, a gente fica com umas pecinhas e fala assim, né? Tem alguma coisa errada aqui. Essa peça não entra em lugar nenhum, né? Aí você quer colocar ela no espaço. Não, pera ainda. Mas você já olhou? Isso aqui, você montar, para eu montar. E na medida que você vai montando, a coisa vai se encaixando. E às vezes fica, né? Às vezes uma pecinha, mesmo com as coisas encaixando, que a gente fala assim, ainda não entrou, ainda não. Pô, esse cara quando montou esse quebra-cabeça, com certeza, ele botou uma peça a mais, é muita peça. Ele botou essa peça a mais. E está aqui, está sobrando, eu vou jogar lá fora. Você joga lá fora? Joga? Não, eu também não. Porque se jogar lá fora, o quebra-cabeça com certeza não vai ser montado. Porque quando a gente vai chegando à conclusão final do tabuleiro, a gente observa que aquela pecinha que a gente não encaixava em lugar nenhum, é a peça final que monta o tabuleiro. E aí a gente fica todo feliz, não é verdade? E eu quero lembrar a você, a sua vida é esse quebra-cabeça.
O tabuleiro ainda não foi montado. Agora tenha certeza de que quando Deus montar o teu tabuleiro final, Ele vai falar: benditos de meu Pai, possuí tudo que eu já dei por herança através do meu filho para você. Então não fique estressado. Se a coisa você não está entendendo, continue montando quebra-cabeça, continue vindo à igreja, continue orando, continue crendo, porque no final seu quebra-cabeça já está montado e ele é perfeito, sua família é perfeita, seus negócios vão se encaixar, as coisas vão dar certo, porque o teu Deus, o meu Deus, tem o prazer de ver você muito bem. Então não fique estressado, só adore a Ele, só exalte a Ele, glorifique o nome dEle, creia que todas as coisas, olha gente, eu de vez em quando, em alguns lugares, Deus fala, é esse versículo, porque Ele fecha tudo, né? Todas as coisas, você pode repetir isso comigo? Todas as coisas, e todas é todas, cooperam, diga, cooperam, para o meu bem. Não sou eu que estou falando com você, é Deus. Então mesmo você não entendendo, quando você não entender, quando você não... todas as coisas, porque o homem espiritual ele não vive pelo que vê, o homem e a mulher espiritual vivem pela fé. Ele vive crendo que o seu futuro já está líquido e certo na mão de Deus. Ele vive crendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele vive crendo que o quebra-cabeça da sua vida, embora ele ainda não esteja entendendo, por Deus já está montado. Porque quando ele diz, na sua palavra ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Quando ele diz na sua palavra, falando para um dos profetas, e eu parafraseio essa frase para você, ele diz, olha, quando você ainda era informe, eu te criei, eu te gerei. Quando seu pai nem imaginava você, eu já imaginava você. Eu lembro quando eu estudei ciências, há muito tempo atrás, eu estudei o corpo humano, e quando eu vi a quantidade de espermatozoides que saiu do meu pai, eu falei assim, misericórdia, né? E não sei quantos milhões morreram, mas um criou eu. Você pode falar assim, mais um criou eu. E olha para você, pede para o seu irmão olhar para você assim, olha para mim. Olha para mim, gata. Sou bonito, né? Diga aí para o seu irmão, sou bonito, né? Diga para ele, sou único. Não tem ninguém igual a mim. Sou obra-prima de Deus. Você pode dizer isso? Gente, se você não se ama, já era, cara. Você tem que se amar. Então bata no peito e diga assim, eu sou obra-prima de Deus. Deus... Diga comigo, Deus me formou. Minha filha tem uma pintinha que eu olho para minha filha toda dengozinha, né? É a orelhinha pequenininha. Eu sou apaixonado pela minha filha, né? Tem um narizinho pequenininho e tem uma pintinha, né? Que no final Deus, pá, falei, cara, só você tem essa pintinha. Olhe para você, alguma coisa aí que tem no seu corpo aí que só você tem. Tem alguma coisa aí que você só tem? Não tem no seu irmão, pode olhar nele aí que não vai ter. Às vezes é os seus olhos. Você já viu como tem gente com os olhos verdes? Gente, eu falo para Deus assim, por que você não me deu um olho verde ou azul? Né? Cara, você que tem um olho verde e azul é uma coisa linda, né? Aí você olha assim, não, mas eu não tenho olho azul, mas eu ainda tenho cabelo. Que você tem e outros talvez não tenha. E eu quero que você saia daqui hoje um homem e uma mulher espiritual se amando e louvando a Deus pelo que você é.
até onde você chegou. Agora, oi, não pare aí, tem mais. Deus quer realizar muito mais na sua vida. Agora, o que você precisa fazer? E aí eu quero parar aqui para a gente dar continuidade na próxima semana. Você precisa da liberdade ao Espírito Santo. Você pode ficar de pé. E aí a gente vai exercitar. Os nossos convidados vão aprender a exercitar também. Porque se você é espiritual, quem vive dentro de você é o Espírito de Deus. Amém? E esse Espírito, ele governa você a toda a verdade. Glória a Deus por isso. Então, eu queria que você erguesse as suas mãos. E você que já é batizado nesse Espírito, você começasse a louvar a Ele, a entregar a sua semana na mão dEle. Eu não sei quantas contas você tem a pagar. Eu não sei quantos problemas você tem para resolver. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu quero dizer uma coisa. O desejo de Deus é que você fique tranquilo, porque o quebra-cabeça da tua vida, mesmo que essa pecinha aí pareça estar trazendo um estresse danado para você, ela já está montada no quebra-cabeça de Deus. Então você pode levantar as suas mãos e louvar a Ele.